How are you today? I suppose you are very fine. Yeah? Very good. Very good. So today's class, we're going to talk about the unit 5 of your books. Yeah? And we're going to talk about, last class we talked about the plural of the nouns. Yeah? Let me share my screen. Okay, in the last class we were talking about review of plural, okay, of some nouns. In the last class, I talked about differences of the plural forms, okay? Like the examples here, book, and the plural, books, city, cities, foot, feet. If you notice these 3 examples, and the first you include S, and the second you include IES, and the third, it's different. You modify the word a little. So if you go ahead in the next, you modify the word again. Yeah. So it means that some nouns, when you put in the plural, you modify them. Okay. This is the idea. So, hi, good morning. Is a person online? Luisa, hi. Hi. I'm good. Angle? I didn't understand. Good. Ah, okay, very nice. How was the weekend? I listened to music and watch a movie Yes. and watch a series. Nice. Very nice. Very good. So, okay, I was talking about a little last class, yeah? I talking about the plural of the nouns. And I'm gonna talk about containers today. Okay? Vou falar de recipientes hoje, né? It's a list. Yeah. It's a list you have to copy, okay? You take your notebook to copy. Share my screen. So, the first item of the list, containers. Container. Same word. In this case, if you go to internet, container, my computer is not so fast today. Don't know why. Container. My computer is not good just today. It's unbelievable. I have to use it. Watch the internet today. Container. So here I have a picture of container. Okay, it's like. Okay. But if you take a look at the definition means hollow object such as a box or bottle that can be used for holding something, especially to carry or store. Especially for carry or store, especialmente para carregar ou guardar.
Okay? This idea of a container is not exactly the metal one. Não precisa necessariamente ser esse de metal, de 6 metros, que tem carreta, que transporta. Any kind of thing would carry or store a thing. Qualquer coisa que podia ser utilizada para carregar ou guardar alguma coisa. Eu não sei porque não está funcionando hoje. Gente, o Google não quer pegar hoje? Justo hoje? É isso. Estranho. Bom, vamos ver aqui, ó. Container. Aqui está indo. Não quero abrir nas outras abas. Bom, então, container, like that. But if I include plastic in the beginning, plastic container, look how different. It is very different. Não tem nada a ver com aquele negócio de 6 metros que vai em cima de um caminhão. Plastic container is a kind of thing you can keep things or for transportation. Okay, very nice. The next word is a pot. I put here on internet, pot shows panelas. But if you check the word pot in the dictionary, it is different. Take a look at the definition. Any of the various types of container, usually round, especially used for cooking food. Então, são tipos de recipientes, usually round, arredondado, né? Especially used for cooking. Então, especificidade dele é para cozinhar. Ok? Second definition. Any different types of containers, de novo, né? Mas without a lid. What is a lid? Lid. Ok? Alguns falam que tem que procurar a lid da sua pen. Bom, então, basicamente a second definition. Então, aqui ele sugere que é with or without, com ou sem lid. Especially for storing food or liquids. Aqui ele já sugere que é para guardar comida ou líquidos. E flower pot, for example, is like a vase, né? Então, pot não é só panela, como o Google sugere aqui. Ok? Podia ser tipo um de vase, podia ter lid ou não ter lid. Ok? Então, Ok. essa garrafa térmica não devia estar aqui, não. Bom, ok. Next word is pen. Pen. What is a pen? Opa! Pen is like this object. Okay? Aí você fala, teacher, data? So. Because if you go to the dictionary, pen definition is a container. Container that's round and often has a long handle. What is a long handle? O que seria isso aqui? Long handle. Uma longa... Então, mas longa mão. Olha as fotos. Uma longa. Nesse caso é um pegador, né? Ah, tá. A panela que você usa para manipular ela. Ok, o cabo, sei lá,
né? Pegador, cada um chama de um jeito diferente. Então, seria o tal do handle nesse caso. Então, long handle, então, metal container, that's round, arredondado, normalmente com long handle, and a lid. Por mais que o dicionário está usando que falando que tem lead, as fotos aqui não tem lead não, a maioria sim, mas se você for caçando, eu vou achar alguma com lead. Olha só que interessante. Bom, a gente começou a misturar. Então, ó, lead is for cooking, então também é para cozinha, né? Depois a metal container without liquid, a lid use it for cooking. Tem um exemplo de uma forma, né? Então, esse aqui é without lid, é sem tampa. Okay, this is the idea. Next is vase. Vase. Vase is like similar pots. Okay. Similar Portuguese. Beautiful vases. Do you have vases in your house? Yes. Very creative design. So, okay, the next word is bin. Bin. Okay, is a place you can put the trash. Okay. Next, bucket. This is the bucket. We use it for cleaning. Next is box. Box. Okay, typically box is made by carton. Ok? Material geralmente é de papelão. But could be plastic box, metal box. Let's check. Plastic box. Metal box. Ta-da. This is the idea. Glass box. Here's about that. Yes. Okay. So the next word is chess box. Chess box is like that in the pictures. Long time ago, the people used it to have in their houses to use as wardrobe. Nowadays we have wardrobe. Wardrobe. Nowadays we have a wardrobe, but in the old days, the people used it to have chest box to keep the clothes, for example. Okay, very nice. Next is crate. It's made by wooden. O material dela é wooden. Tem de plástico também? Mas é typically by wooden. So the next word is handbag. Sorry. In this case, handbag, typically for girls. Very different models, very nice. This is the idea. Plastic bag. Plastic bag. Okay.
Nada como uma sacolinha. Sempre tipo alguma coisa. So the next is briefcase. Briefcase. Okay. Okay. Typically used for men or businessmen. Businessmen. Empresário, for example. They usually have briefcase. Let me see more. Briefcase. Purse. Did you say teacher? But purse and handbag, they're very similar, yeah? Yes, they're very similar. But purse typically is smaller. Geralmente é um pouco menor do que a handbag. Handbag já é um pouco maior. Tanto é que você vê que os modelinhos são mais de mão, né? São mais simplesinhos e menores. Já as handbags, voltando nelas, são designers maiores. Até tem menorzinho aqui, mas... Ok. The next is backpack. Backpack. Very nice. This is backpack. And if you want to specify, we have school backpack. School backpack, the design is typically different for children. Yes, it's typically colorful. And sometimes we have some theme. Às vezes tem algum tema, né? No caso, Meninas Superpoderosas. Aqui, ó, vários. Sonic, Spider-Man. Spider-Man, será? Não, nem sei o que é isso aqui. Toy Story. Então, é um pouco mais temática. Next is fanny bag. I have one. Eu tenho uma guardadinha. And rarely I use it. Raramente eu uso. Yes. Eu já vi gente americana falando, tipo, pochete mesmo em inglês, tá certo? Pochete, vamos dar uma olhada aqui. Pelo dicionário, aparentemente, não contém essa word. Pochete. Deixa eu ver minha escrita, como é que tá. O Google não tá abrindo abas novas. Que estranho. O que abriu, abriu. O que não abriu, eu não abro mais. Pochete. Não quer abrir. Deixa eu ver aqui o negócio. Wedge. Pochete, isso mesmo. Pochete in English. Deixa eu ver aqui umas sugestões. Aqui ele sugere bum bag. Bum bag. Ele abriu uma nova tela. Tem um outro cara aqui dizendo de pochete. Tem outro lugar falando de pochete. Ó, aqui ele sugere money belt, bag aqui, não. Fanny pack, bum bag. Esse outro site aqui, eles estão, I don't need my money bag. Esse outro site, ele sugere bum bag, belt bag, fanny pack, belly bag. Aparentemente não tem pochete não, hein? Os termos Acho que eu me enganei. Oi? Eu acho que eu me enganei, então.
Acontece, 51. Essa belly bag, ela é até engraçadinha. Tem, tá vendo? Formato de um agudo. Ai, ai. Ok, então, belly bag. Okay. The next word is pouch. Pouch é uma bolsinha bem pequenininha, bolsinha de mão. É quase um estojo mesmo. Pouch. Tipo uma necessaire também, né? Como se fosse isso. Tamanhozinho dela. Next is pocket. Pocket. Ok? Então, você tem pocket, nas pants, e é utilizado, né? You can use it for carry or transport, carry or keep things for a time. Okay. The next word is folder. Opa, acho que eu errei uma letra aqui, né? Ah, é porque tá em português, quer ver? Não, tem inglês. É escritor. Plastic folder. Ah, isso que eu queria. Então, ó, plastic folder. Okay, então, just to separate things, you can use plastic folder to organize. Transparent one with colors. Okay, this is it. The next word is luggage. 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 Then you say, teacher, então seria mala? Basically mala, né? Maleta para transportar coisas quando você vai viajar. According to the dictionary, de acordo com um dicionário, ele é um grupo de coisas. Ó. Ele fala bolsas e malas que contêm as suas posses que você leva quando viaja. Então, luggage, na verdade, é o grupo de coisas que você leva para a viagem. Então, seria bagagem, ok? Então, luggage pode ser tirado mais pela parte do grupo, bagagem, que aí você pode ter o handbag, você pode ter o suitcase e outros formatinhos diferentes aí. What else? Jewelry box. Como que eu esqueci dessa? Onde tá aqui? Jewelry box. Então, não é apenas uma box, é uma jewelry box. Jewelry são esses accessories to intensify the beauty of the girls. Jewelry box. The next is guitar case. Okay, it's a place you can keep guitar. Actually, just a case is that, like you use it for the cell phone. So this is guitar case. Okay. Okay. Sunglasses case is a case for your sunglasses. The next is pencil case, of course. We can't forget, very typical. And the English class. Opa, I think I missed a word, a letter. Pencil case. Very different. This is nice. So, the next is bottle. Typically, bottles are made by plastic or glass.
but I can specify the material before the word. For example, plastic bottle, like pets in Brazil, and glass bottle. Ooh. Very interesting. Many models, many sizes. Metal bottle. Metal bottle. Very beautiful. You like it? Yes. Different colors. These colors are beautiful. Okay. The next word is mug. Mug. I like it. I have some mugs. I have Star Wars mug. Star Wars. Dun, 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 dun. Star Wars mug. Oh, my dream. This is my dream. Very beautiful. So, okay. The next is the glass. Forget the movie. Glass. Glass is this. Basicamente, nada mais, nada menos que copo. E o material é o glass. O próprio material desse copo, ele é feito de glass. Engraçado. O próprio glass é copo ou também o próprio material do que ele é feito, vidro. Então, pensando nessa ideia, eu podia pôr plastic. Glass. Plástico, vidro, né? Na verdade, é copo de plástico. Okay? Well, this is the idea. Metal glass. Esse copo é maravilhoso para tomar café quente. Já tomou nele? I think yes. It's very, very dangerous. You can burn your lips. É perigoso pra caramba. Bom, the next is cup. Then you say, teacher, but mug and cup are similar. So, o cup is rounded. Ele é mais arredondado, né? Já o mug, ele é assim, quadriculadinho. Então, cup e mug. Okay, the next is suitcase. Suitcase. Então, suitcase é realmente o da foto, não é bagagem em geral. É esta mala da foto, geralmente com rodinhas. Suitcase, ela faz parte do seu luggage. Luggage é o grupo de coisas que você reúne para viajar. So, this is the idea. The list is a little long. Chest box, crate. And there we have handbag, plastic bag, briefcase, purse, backpack, school bag, fanny bag. Have a fanny bag. Yes or no? Yes, I think. I forgot. Fanny bags, that's one. Let me show you again. Fanny bag. Yes. Interesting.
Plastic bag. What is the next? We have there the folder. Okay. Luggage. The next is guitar. Case. Pencil case. Sunglass. Case. Bottle. Mug. Suitcase. Mug. Já foi óbvio, gente. Acabei de falar digitar. E plastic glass, for example. Okay, long list. Very nice. The second list is related to quantifiers. What is a quantifier? O que seria quantifier? Quantidade? Yes, it's related to quantidade. Está relacionado com quantidade. Isso mesmo. Então, podia ser um grupo de alguma coisa, né? Uma palavra que simboliza um grupo de alguma coisa. Por exemplo, a bunch of. A bunch of seria, for example, in this case, a bunch of. Então, é um grupo de alguma coisa relacionado mais a fruits, né? Que o Google sugere mais isso. Então, a bunch of bananas, a bunch of grape, a bunch of tomatoes. In this case, it's like um punhado, ok? Um punhado de alguma coisa. Então, o Google sugere aqui, ó, bananas, flowers, grapes, people. Mas fala que tinha um punhado de pessoas? Um punhado de pessoas, dá para se falar. Eu tenho um punhado de amigos, for example. I have a bunch of friends. A bunch of dogs. Um grupinho de cachorros e tal. Bom, basicamente, então, bunch é um punhado. The next word is a box of. Então, box of. E aí eu podia colocar a box of chocolates, a box of cereal, a box of matches, okay, matches, fósforos, box of, então, uma palavra, a box of milk, crayons, crayons diz, do you have crayons? No. Okay. But when you were in a kindergarten, quando você estava lá no kindergarten, provavelmente você usou bastante o crayons. Okay. Yes. This word is of. Spoon of. Tanana. What does the Google suggest? O Google sugere syrup. When you are cold. Yes, a spoon of syrup. Geralmente coisa de vó, né? Yeah. Spoon of, what else? Sugar, honey, salt, coffee. Spoon of coffee. Of rice. So this is the idea. The next is a package. A package of 10 ml. Package of bacon, cookies, Oreos, socks, money, different things. Socks, okay. It's totally different. For example, about toilet papers, package of rice, for example. In Brazil, is typical use it a package. What else?
Cookies. Typically made by plastic. The next is a dozen of. Dozen of. Remember the number 12? A dozen of eggs. Dozen of donuts. Dozen of bananas. Dozen of... fala 12, mas aqui não tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dozen of flowers. Teacher, a dúzia é tipo uma dúzia? Yes. Por isso mesmo que estou estranhando quando na imagem da... Ai, que belezinha. Na outra imagem tinha menos. Aqui tem mais e aqui tem menos. Na verdade, tá um bunch of bananas aqui. As fotos. Tá como um punhado de bananas, ou cacho. Não como dozen. Então tá. Dozen of eggs é o mais conhecido aí. Oh. Okay. So, next is a bottle of bottle of water, Corona, bottle of milk, bottle of Coke. It didn't have the options about how to complete, but the container is the same. The next is a cup of. A cup of tea, a cup of sugar. When you prepare the cake, depends on the recipe, we use a cup of sugar. A cup of sugar. I found one picture, this. 3 cups of sugar. Okay. This is the idea. Let's complete here. So these words use as a quantifier. Ok? Então são palavras que representam tipos de alguma coisa ou algumas que passam a sensação de medida. The next part, the next title is a measurement. Measurement units. Do you understand measurement units? No. Okay. It talks about unidades de medida. In Brazil, okay. In Brazil, we have grams. Abbreviation is very simple, kilograms. We have meters. We have centimeters. We have inch. In Brazil, we don't have inch. We don't choose this, but I will talk about. We have foot. Right, the same page. We have yard. We have pound. We have ounce. We have liter or milliliter. So this is the idea. These words represent units of measurement. Depends on the country, dependendo do país.
eles adotam uma ou outra. Tem para temperatura também lá, que é o Celsius e o Fahrenheit. Bom, ó, grams e kilogram, similar to Portuguese. And you can measure things. Você pode medir coisas using these two units. We typically use an object. A gente costuma utilizar um objeto chamado scale. Ok? Então, scale. Okay. Your weight scale. Weight scale. E ela faz essa medição para nós. Então, for example, in Brazil, we can use this to talk about sugar, for example. Sugar. In this case, if you go to the supermarket, you can buy a bag or a package of sugar. And it's typical. Que isso? And it's typical. Eita, por que eu tô me trolando tanto assim? Deixa eu pôr bag. Bag of sugar. So, in this case, in Brazil is divided in 1 kilogram. 1 kilogram of sugar is one package of sugar. What else we have in 1 kilogram? A bag of beans. For example. Gente, let's use a package. Package of beans. 1 kilogram. So 1 kilogram in Brazil of beans. What else? We have in kilos from supermarket. We have salt. Ok. O Google tá dando uma trollada aí em mim, mas tá lá. Bom, this is the idea. Measures distance. Então, o measure distance. O que vai acontecer? Então, seria distâncias, né? Então, podia falar, for example, about if you go to the supermarket, what is possible to buy in meters? O que se dá para comprar em meters no supermarket? X. X matters? No. Is it a little difficult, yeah? So, some things are in meters. Algumas coisas estão em meters, né? Hose, for example. Oh, okay. Have 20 meters, 30 meters. We have something like, let me see, the hang clothes. I forgot the name. Line clothes. Sorry, 1 minute. 1 minute. I forgot the name specific. Line clothes. Clothes line, acho que eu errei. Contrário. Clothes line. Gente, estou digitando muito errado essa palavra. Clothes line. Então, clothes line seria o varal, vendido em metros também. What else is in meter? We are not creative now, yeah? Okay, no problem. So, in centimeters, is the same idea. Each measures distance.
And inch. In Brazil, we don't use inch. Inch means polegadas. Quantos centímetros tem numa polegada? Tadã. Deixa eu ver. Televisão? Não. Quantos centímetros tem numa polegada? Ah, tá. I think... Acho que 100. No. Like this, ó. 2,54. 2 centímetros, 54. Então, ele é bem pequenininho. Ok? Ele é menor que o comprimento de um dedo. O dedão nosso deve ter tipo 5, 6 centímetros. É tipo metade do dedão. Então, 2,5 centímetros. Então, seria uma int. A gente não utiliza int no Brasil, né? Apesar que algumas coisas que são compradas são importadas, pode ter essa informação. A abreviação é N, desabreviada é a palavra int, e às vezes uma coisa lá de 10 centímetros, perto do que seria 10 centímetros, ele está lá marcado como 4 inches, 4 polegadas. É mais ou menos 10 centímetros. Bom, depois nós temos lá o foot, que não é uma medida brasileira de novo, né? Então, foot, a abreviação é FT. O que vai acontecer com isso aí? Esse é um cara que é basicamente o que fala mesmo, é pé, né? Tantos pés. It is used for airline companies. É utilizado pelo pessoal que trabalha com avião, né? Aviação. Então, eles falam tantos pés de altura, não sei o que, pés de altura. É uma medida que ela equivale a aproximadamente 30 centímetros. 30 centímetros. Deixa eu ver se ela é medida na internet. Foot. Aqui, ó. Is approximately, isso, exatamente, ó. 30 centímetros. Ou 0,3 metros. Metros. Ok. Inclusive, lá eles usam isso para medir tamanho de pessoas, né? Se você ver o exemplo aqui, ó. She is 5... tem abreviação, ó. She is 5 feet and 3 inches. Então, ela tem 5 pés e 3 polegadas de altura, né? Como que calcula isso, né, teacher? Bom, como você está vendo a minha tela aí, o que vai acontecer é que o Google não está abrindo nas abas, né? Gente, eu não entendi o que eu estou hoje. Eu vou precisar do outro. Então, ó, para aqui, ó, inch em centímetros. Então, ó, 1 inch igual a 2,54. Se eu for na história do foot, 30 centímetros. Então, vamos pensar no seguinte. Uma pessoa que meça 1,60 m, não, 1,60 m, sim, 1,60 m. Pessoa que meça 1,60 m, você tem que fazer uma conta muito simples. Quantos 30 centímetros cabem em 1,60 m? 30, 60, 90, 120, 150. Então, cabem 5 pés, né? E aí sobra 10 centímetros. O que eu vou fazer com 10 centímetros? Eu vou converter ele mais ou menos em polegadas. Então, quanto que vai dar? Se cada polegada equivale a 2,5 centímetros, mais ou menos. Tem que fazer 10 dividido por 2,50. Acho que
3 ou 2? Na verdade, seriam 4, tá? Ó, então, e 4 polegadas, tá? Então, mais ou menos, essa é a ideia de cálculo. Então, para quem tem 1,60 de altura, ela tem, você vê quantos pés que cabem, né? 30 centímetros é um pé. 60 centímetros e 2 pés. 90 centímetros, 3 pés. 1,20 m, 4 pés. 1,50 m, 5 pés. Já não dá para ser 6 pés, porque daria 1,80 m. Então vai estourar, não dá. Então vai até 1,50 m. Aí o resto falta o quê? De 1,50 m, que são 5 pés, para 1,60 m, falta 10 centímetros. Aí você mede em polegadas. Polegadas, cada polegada 2,5. Então, 2,5, 5, 7,5, 10 centímetros. 4 polegadas seria mais ou menos o valor aproximado aí, né? No caso. Essa pessoa do exemplo, ela tem... Cadê o exemplo? Fecha. Eu perdi o exemplo. Onde é que está o exemplo? Aqui, ó. She's 5 foot and 3 inches. Então, essa moça aqui, o que vai acontecer? Ela tem quase essa altura aqui, quase 1,60. Para transformar isso em 3 inches, eu tenho que tirar 2,50 daqui. Então, ela tem mais ou menos aí 1,57, alguma coisa perto disso. 1,56 de altura. Ok? Que eu tirei 1,5 centímetros daqui. Estou arredondando, tá? Existem tabelas prontas na internet para você poder comparar isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Height, English, meters, and foot. Nossa, foot está ali. Calma nessa hora. Eu já achei umas já prontas já na internet. Sem precisar ser uma conta muito louca. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já tem já mais ou menos um cálculo aqui. Por exemplo, ó, a pessoa de 1,50, ela tem 4 foot e 11 inches. Eu tenho 1,67. Nem tem aqui, ó. Não tem. Mas eu vou pôr, então, 1,68. Então, eu tenho o quê? 5 feet, quer dizer, e 6 inches of height. Então, a minha altura é essa aqui. Aquela que tem 5,3 lá, ó, 1,60. Ele já arredondou um pouco mais para cima. Você fala, teacher, mas você tirou, né, 2, 3 centímetros lá aquela hora? Eu tirei, mas aqui tá a conta certinha, porque não é 30 centímetros exato. O pé mesmo é 30 centímetros. Conta, ó, tá vendo? Ele tem um pouco de dízimo no final. O próprio também inches, ele também não é 2,5 exato, ele é 2,54. Então, se você for somando, essa dízima vai interferir um pouco. Né? Então, é um valor aproximado aí. Bom, cheguei perto, tá bom. Problems? Não. Então tá. How high are you? Quão alta é você? Qual a sua altura? 1,53. 53? Então, qual que é a medida que você acha que você tiraria aqui? 5 foot. 5 feet. Uhum. Yes. Acho que 1. 1 inch. Yes. Tá. Vamos dar uma olhada lá, então. Nessa faixa. Você está entre esses dois aqui. Ok, 5.0 e 5.1. Uhum. Very good. Very, very good. Então tá. Fechou. Aí... Eu perdi e achei. The next is yard.
Então, yard é measures distances. O yard mede distâncias, que nem metros, centímetros. Só que aqui já é uma medida um pouco maior. Ela é como se fosse equivalente a 3 feet. Se eu tiver 3 pés, quanto que dá mais ou menos 3 pés? 6. Ó, o foot, cada foot é 30 centímetros, mais ou menos 30 centímetros. Ah, tá. Não vai dar? 80. Mais ou menos 30 centímetros. Aqui, ó. Nossa, gente, esqueci o número. Yard. Yard. Ó, 91 centímetros. 0,4. Sempre quebrado esses números, né? Mas tá bom. Então, ó, na média de quase... É equivalente quase ao nosso metro, né? Só que um pouquinho menor. Então, 20 yards é mais ou menos, deve ser uns 18 metros, sei lá. Quase 20 metros. 40 yards deve ser uns 36 metros, mais ou menos. Claro que se for, tipo, 1000 yards, né? Não está nem perto de ser 1000 metros, né? 1000 quilômetros, no caso. Né? Agora, peraí. Isso, 1000 yards não está nem perto de ser 1000 metros. Porque é aquela história, número quebrado, quando você multiplica muito alto, ele fica... A diferença dá uma grande diferença. Só por curiosidade, agora fiquei curioso, vamos ver aqui. Yards in meters. Então, se eu tiver aqui 1000, dá 900 metros, ainda bem menos. Beleza. Bom, então tá. Aí depois nós temos o pound. Pound it's a unit for measure weight. Então, ela mede peso, né? O pound, se eu for lá no dictionary, eu já tenho uns outros usos diferentes também. O pound pode ser money, pode falar de money, ele tem esse símbolo aqui, ó, você reconhece esse símbolo? Ok. Reconhece esse símbolo? Não. Não? É o tal do Libras, né? No momento é a moeda mais cara do mundo, se eu não me engano. Deve estar custando quase R$7. R$7. Você fala assim, o dólar tá 5, então, não, a Libras tá mais. Libras em reais. Ver a Libra hoje, quanto que está? R$6,36. Gente do céu, olha essa linha aqui azul subindo. Gente do céu, desesperador. Como as moedas internacionais estão crescendo. Bom, então, 1 pound, né, seria uma libra, que é mais ou menos R$6. Então, seria uma unidade de medida de dinheiro também, né? E também, ela é de peso. Aqui, ó, weight, peso. A unit for measure weight. Então, ela mede peso. O que ela seria para nós, né? Ela seria mais ou menos 400 gramas. Ok. 454 gramas. Nessa faixa. Então, como é que funciona essa conversão? Se eu tenho 60 quilos, vamos lá no Word de novo. Então, se eu tenho 60 quilos, quantos 400 gramas, mais ou menos, cabem 60 quilos, né? Então, vai ser mais ou menos 130, sei lá. Tô chutando, tá? Então, ó, vai ser mais ou menos aí 130 libras. Eu pesaria, se eu tivesse esse peso aí, nessa faixa. Vamos ver aqui, ó. LB2. Então, 60 quilos. Estou fazendo contrário. Isso aqui. 60 quilos, 132. Cheguei perto. Na verdade, eu tenho 55, né? Então, 55 eu teria 120 libras de peso. And you? How weight are you? Se eu não me engano, eu tenho 45. Não, 45. Nossa.
45 em torno de... Eita! 45 em torno de 99 libras. Ok, very nice. Então, é em torno de 450 gramas. É só fazer as continhas para converter. Depois temos aqui o ounce. Deixa eu só confirmar essa pronúncia, que eu não costumo pronunciar a palavra. Mas eu estou falando errado, né? In this case, ounce. Ounce is a unit of weight to, é a unidade de peso também, né? Aproximadamente 28 gramas. É muito, muito, muito leve. Mas ela é utilizada como liquid, to measure liquids too. Ela está relacionada também com coisas líquidas, né? É uma unidade de peso, mas às vezes também na embalagem de produtos líquidos, que é medida em peso também, né? Então, it's approximately 28 grams. É mais ou menos 28 gramas. Então, ele é muito, muito, muito pouco. Ó, para você ter ideia, a gente tem o quê? 450 gramas em 1 pound. Da onde vem, então, o ounce? O ounce, ele é 1/16 do pound. Você pega 450 gramas e divide por 16. Aí você vai ter um ounce. Olha só como é pequenininha a medida. Tem algumas situações que tem essa medida aí como peso. Você vê muita embalagem de líquidos também. Por exemplo, shampoo, né? Que a gente conhece aqui como milliliters, né? Você vai ver uma embalagem de shampoo lá, 350 mililitros, né? Se fosse lá fora, ele estaria em ounce, em ounce. Depois temos o liter, brasileiríssimo, liter, né? 1 liter of milk, 1 liter of water, 1 liter of... E o mililiter que eu acabei de comentar, né? Os mililitros, que eu só vejo no Brasil mais relacionados a seringa, né? Por exemplo, que tem lá 10 mililiters, ou aquele copinho de tomar remédio, não sei se você já viu de tomar xarope, né? Aquele copinho plástico pequenininho, tem lá os mililiters também. Ok? Ok. Very good. This is the idea. Deixa eu voltar para o Word. Então, basically, this is the today's class. Basicamente, essa é a aula de hoje. Ok. A gente tinha essas listas aí. Aí, na aula que vem, eu vou passar uma nova lista. Ela vai se chamar Uncountable. Uncountable. Tem coisa errada. Uncountable. É uma lista de substantivos incontáveis. Mas aula que vem eu te explico melhor. E para quem mais vier na aula, porque só você participou hoje. Ó, não esquece de acessar também, depois da aulinha, a sua aula virtual, né, lá no Plataforma Microcamp. Plataforma Microcamp. Gente, minha internet não está funcionando. Engraçado, eu estou transmitindo uma aula online, mas minha internet não está funcionando, gente. Gente do céu, como que pode? Agora foi. Ó, Plataforma Microcamp, online cursos. Ele não está acessando algumas páginas, de graça. Bom, é o meu computador mesmo. Então, é só entrar lá, pôr usuário e senha. Gente, por usuário e senha tem 1 hora para assistir. E também, se você digitar no Google lá, microcamp.com.br/live, que ele não foi de novo. Gente, desculpa. Então, o que vai acontecer? Ele vai cair numa página do Facebook, que é justamente... ele está de graça. Tem abas que ele está abrindo. Vamos ver se aqui não. De graça. Bom, então, o Microsoft... Aqui. Microsoft não, microcamp.com.br/live, você tem também aulas diárias lá, gravadas, se não me engano, das 11 ao meio-dia, né? É gravada uma aula.
ele cai no link de Facebook. Se você quiser acessar a página do Facebook da Microcamp, também você vai ter acesso aos outros vídeos lá mais antigos, tá bom? Tá bom. Belezinha, então. Então, basicamente é isso. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Isso, voltei. Thanks for coming. Obrigado por ter vindo, mas você não veio, na verdade. Você está em casa, então. Thanks for participate. E see you next class. Até a próxima aulinha, então. Bye. Bye, see you.